dia a todos e todas que nos assistem. Estamos abrindo aqui o início do projeto Conversas Cidadãs 2021, projeto realizado em parceria pelo Sul 21 com o Instituto Goethe, projeto iniciado em 2017. Estamos entrando, portanto, no 5º ano desse projeto. E pelo segundo ano, estamos entrando nesse projeto em meio à pandemia da Covid-19. Essa nova realidade que a gente passou a viver, né, desde o início do ano passado, obrigou que a gente parasse de fazer os debates presenciais que a gente vinha realizando desde 2017 aqui no auditório no Instituto Goethe, e nos desafiou a pensarmos novos formatos, né, para esse projeto, que tem como objetivo promover alguns debates sobre temas que a gente considera fundamentais para a democracia, para a cidadania, para a qualidade de vida da nossa população. O ano passado a gente escolheu o formato podcast, né? A gente fez aí 4 programas sobre o tema era como a pandemia, como a Covid estava impactando as nossas vidas, né, em várias dimensões. E esse ano a gente escolheu ainda, né, a gente não poderia estar desvinculado ainda do tema da pandemia, mas a gente escolheu um tema guarda-chuva, né, que é o conceito de bem viver, que vai nos orientar nos programas que a gente vai produzir esse ano em formato de vídeo dessa vez. A gente escolheu, para não repetir o formato do ano passado, nós vamos fazer programas de vídeo. Então, diálogo sobre o bem viver é o tema geral deste ano, do Conversas Cidadãs. E nesse primeiro programa, a gente quer tratar do tema da alimentação, dos nossos padrões alimentares relacionado ao modelo de agricultura dominante que existe hoje, né, no Brasil e no mundo. Aqui no Brasil, mais especialmente, fortemente dominado pelo agronegócio, por toda uma ideologia de produção e de valores que isso traz. Então a gente vai propor um diálogo sobre, nesse primeiro programa, o que a pandemia está nos ensinando, já nos ensinou, pode nos ensinar, ou pode causar uma reflexão sobre os nossos padrões alimentares em meio a esse modelo de produção e de alimentação que a gente tem hoje. E para isso a gente conta aqui hoje com a presença do professor Jean Segata, antropólogo, professor do Departamento de Antropologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, coordenador da rede Covid Humanidades, que é uma rede de pesquisadores em todo o país que vem produzindo importante material de pesquisa e reflexão acadêmica e científica sobre os impactos da pandemia, e o Juarez Pereira, que é, para quem frequenta as feiras ecológicas da Redenção, da Feira dos Agricultores Ecológicos, é muito conhecido, né, pela sua, não só produção de variedades incríveis de arroz crioulo, né, mas também como um guardião de sementes. Então a gente quer ouvir um pouco também essa experiência do Juarez aqui hoje, que vive isso, vem vivendo acho que vem praticando esse conceito de bem viver aí já há muitos anos. Então eu vou começar propondo o Jean. O Jean já participou ano passado do primeiro programa, se eu não me engano, que a gente fez o podcast. E eu vou sugerir, para iniciar essa conversa, eu me lembro de uma coisa que tu falou ano passado que me marcou muito. Foi uma lembrança que tu teve, né, da tua infância, da mudança de cenário, né, onde tu vivia, em Santa Catarina, se não me engano, Santa Catarina, né, marcado pela chegada, né, de frigoríficos e todo um modelo de agricultura que se criou em torno disso. Eu proponho, então, se tu puder resgatar um pouco essa memória para introduzir esse tema do que a alimentação, o que a pandemia tem a ver, nos diz a respeito dos nossos padrões alimentares hoje. Então, agradecer, primeiro, mal educado, sem agradecer a tua disponibilidade em participar mais uma vez. E é isso, vocês podem conversar entre si também durante as conversas. A ideia é fazer uma conversa bem informal e tranquila aqui. Obrigado, Marco. E, na verdade, sou eu quem te agradeço pelo convite para conversar contigo, para conversar com o Juarez. Agradeço o convite do Sul 21 e do Instituto Goethe. Eu acho que essa é uma iniciativa fundamental, que é a da gente poder discutir hoje a pandemia, mas discutir tantos outros temas e, sobretudo, articulado com o nosso modo de vida. Pandemia não é um evento estrangeiro, pandemia não é um evento fora do mundo. Pandemia é algo que se instala justamente a partir das condições que nós propiciamos para que ela aconteça. Eu tenho insistido sempre nas minhas falas de que vírus sozinho não faz pandemia.
O vírus precisa encontrar condições, né, adequadas para potencializar a sua ação. Então, mesmo que o vírus seja o mesmo em qualquer lugar, mas há certos lugares, há certas ecologias, há certos modos de vida, há certos discursos, há certas maneiras de conduzir politicamente e administrativamente, que certamente nos expõem mais a risco, que potencializam a ação destrutiva de um patógeno. E falar sobre alimentação e falar sobre esse modo de vida é fundamental, porque uma coisa é a gente pensar a pandemia como um evento crítico que chega e que transforma a nossa vida tão de repente, mas a gente não pode deixar de tomar consciência de como a nossa vida foi se transformando nos últimos anos, nas últimas décadas, né? E esses processos de produção de alimentos, eu acho que eles são fundamentais para a gente entender essa mudança. Quando você me pergunta sobre aquela lembrança, assim, eu sou do interior de Santa Catarina, de uma cidade chamada Lontras, né? Essa cidade tem cerca de 10 mil habitantes, fica na região do Alto Vale do Itajaí. E eu me lembro muito, muito vividamente, né, de ter nascido e crescido num sítio, né? Os meus pais, a minha mãe sempre trabalhou cuidando do gado, cuidando das criações que nós tínhamos, porcos, galinhas, né, um pequeno conjunto de vacas leiteiras. Meu pai trabalhava na indústria, mas na volta do trabalho continuava, como ele dizia, na lida das coisas do campo. E uma boa parte do que nós consumíamos, nós produzíamos no próprio sítio. Isso tinha a ver desde o leite, os queijos, as frutas, as verduras, a própria carne e tudo mais. Era algo que era autossustentável pelo nosso próprio sítio. Comprava-se pouquíssimas coisas no supermercado, né? Fazíamos os pães, fazíamos tudo. Eu me lembro que aos poucos isso já foi substituindo, porque o supermercado virou uma entidade onipresente em qualquer lugar. E sobretudo esses supermercados grandes, com uma oferta, né, de produtos industrializados de toda ordem, né, que prometem facilitar a vida, com comidas congeladas que se prepara rapidamente no micro-ondas e assim por diante. Mas não era só isso que estava mudando, né, da minha criancice para a adolescência. Eu me lembro que uma das coisas que eu mais gostava de fazer era pescar num pequeno ribeirão que cortava a propriedade. E pescava muita coisa. Frequentemente a gente fazia refeição com os peixes que eu pegava ali, brincando, que era uma diversão e ao mesmo tempo, né, era algo que estava presente na nossa mesa. E aos poucos o entorno da propriedade do meu pai foi sendo tomada por granjas de porco. E essas granjas, elas vinham com uma promessa dessas empresas de pesquisa agropecuária que são ligadas, né, ao Estado, a ideia de um empreendedorismo do campo. Transformar, então, os pequenos agricultores em empreendedores. Essa chave, né, do neoliberalismo de, bom, vocês podem potencializar, vocês podem crescer, vocês podem se desenvolver, vocês podem ir para além desse circuito mais local, desse circuito mais vicinal. Vocês têm que crescer. E essas granjas começaram a aparecer, junto delas começou a aparecer as lagoas de peixe, cujos peixes, tilápias, quase sempre se alimentavam dos próprios dejetos dos porcos. Então isso era a ideia genial, inclusive, né? A ideia de que você estava otimizando uma produção. Você produzia porco, então como empreendedor você pode otimizar e ganhar muito mais, porque, né, o dejeto desse porco já vai alimentar o peixe. Só que os resíduos dessa produção começaram a cair no córrego que eu gostava de pescar. Aos poucos não tinha mais peixe algum. Aos poucos não se via mais o fundo do rio, porque a água começou a ser turva. Eu me lembro da minha mãe colocar a mesa com rosca, pão, queijo, coisas que nós produzíamos, né? Mas também as coisas que nós trocávamos com os vizinhos. Mel, frutos, outras coisas, e fazia aquela mesa, recebia vizinhos, tomava aquele café da tarde, aquele momento de sociabilidade, um momento de troca, porque, como eu disse, a gente não produzia mel, mas os vizinhos sim, alguns que não produziam queijo, por exemplo, então trocava queijo por mel, né? A gente tinha
uma sustentabilidade entre nós que era baseada nesse regime de reciprocidade mesmo. Aos poucos isso foi terminando, porque não tinha como colocar um café da tarde na mesa com cheiro de estrume de porco entrando pela casa, com as moscas pousando na comida. Eu me lembro do meu pai colocando telas de proteção nas janelas, porque nos verões mesmo era impossível, porque as moscas tomavam conta do ambiente, ou seja, era vergonha, era sujeira, né, que começava a entrar dentro da nossa casa e a gente se perguntava o que estava acontecendo. É esse tipo de ecologia doentia que o agronegócio produz, né? Porque o agronegócio não é uma entidade gigante, ela é uma entidade capilar, ela vai cooptando essas pequenas propriedades, esses pequenos produtores que vão entrando dentro de circuitos que atendem, né, a essas demandas cada vez maiores de crescimento internacional e tudo mais. E o mais curioso é que tudo isso não alimenta essas populações locais, né? Eu acho que hoje fica evidente, a gente tem noticiado nas últimas semanas, por exemplo, em relação à indústria da carne. Hoje a indústria da carne é uma balança comercial gigantesca para o Brasil, uma das principais, inclusive. As indústrias frigoríficas estão chamando pessoas para trabalhar, porque a demanda está alta, estão aumentando as linhas de produção, estão aumentando as plantas de produção. E faz 25 anos que não se comeu tão pouca carne no Brasil, né? Faz pelo menos 2 décadas que nós não estávamos mais tão fortemente inseridos dentro de um cenário de fome no Brasil. Ou seja, o agronegócio não produz alimento, ele alimenta a bolsa de valores. O agronegócio não cultiva comida, cultiva dor, cultiva sofrimento, cultiva doença, cultiva relações precárias de trabalho e cultiva dinheiro para algumas pessoas. Então, né, essa promessa do agronegócio de que, né, nós vamos alimentar o mundo, não é alimentar no sentido de colocar comida na mesa das pessoas. Nós vamos alimentar o mundo de negócios, nós vamos alimentar o mundo financeiro, nós vamos alimentar esse outro mundo que não é esse da comida na mesa. E eu acho que isso a gente precisa realmente discutir, porque a pandemia nos mata hoje, mas o agronegócio envenena a nossa vida há décadas, envenena os nossos ambientes e cria as condições necessárias para que vírus como esse apareçam e se potencializem e continuem, né, a destruir as nossas vidas de uma maneira intensa, como o agronegócio já faz de uma maneira extensa. Obrigado, Jean. Juarez, em primeiro lugar, obrigado por ter aceitado o nosso convite lá, te tirou do teu trabalho lá na feira. A ideia é um pouco, bom, tu tá na outra ponta dessa realidade que o Jean abordou agora. Tu fez uma escolha de vida, né, como um produtor, né, que vai numa lógica completamente diferente dessa do agronegócio. Eu gostaria que tu contasse um pouco como é que nasceu essa escolha e falasse um pouco do trabalho que tu faz hoje como produtor de arroz, de variedades crioulas, né, de arroz aqui no estado. Como é que nasceu essa escolha? Por que tu fez essa escolha? E o que é essa produção hoje? Falasse um pouco desse trabalho também. Muito bom. Então, bom dia a vocês, o Jean, o Marco. Muito obrigado também pelo convite de participar de uma conversa destas, nos oportunizar um encontro desses, porque para mim, ao meu ver, eu sempre aprendo e aprendo muito, né? Ouvindo o Jean falar de sua infância, né? Que são histórias muito verdadeiras, muito bonitas e nos ancoram, né? Permiti ir passando um filme da minha história também, ouvindo o Jean falar da sua história de criança, de adolescente, do habitat onde ele se criou. Estou com 65 anos, sempre fui agricultor, sou filho de pequenos agricultores, com tradição em arroz, né? Mas dentro já de uma área de minifúndio. Há algum tempo atrás eu participo de um grupo de formação em agricultura biodinâmica e há um tempo atrás eu me propus a falar das decisões que eu tive, que eu precisei ter na vida
E foi muito interessante, porque eu comecei a levantar ela e via que entre uma marcante que definiu a direção da minha vida, teve outras pequenas que fortaleceram a anterior ou pavimentaram a pista para a próxima decisão, né? Desde lá de trás, quando adolescente também, praticava a agricultura, ainda não muito definido se era aquilo que eu queria, com 17 anos, 18 anos, e aos 20, 22 anos, eu estava com o pé no estribo para vir para a cidade, né? Que era um momento, aí, década de 70, 72, que a cidade estava chamando muito os jovens do campo. E bem o momento de instalação de produção das chamadas commodities, que era fumo, na minha região batata doce, né? E acenando com a soja, né? A soja, e a soja é o ouro, né? Então, naquele momento, todas essas entidades, Ascar e outros organismos de apoio ao agricultor estavam orientando para o advento da Revolução Verde, naquela condição semelhante ao que o Jean falou da sua adolescência, da sua infância, onde as famílias produziam tudo o que consumiam menos itens naturalmente, mas produziam tudo o que consumiam, e aí então veio essa ideia, essa tentação de produzir uma coisa para mercado. Então foi feito cursos por esses organismos, Ascar, Emater, eu acho que a Emater não existia na época ainda, para uso das sementes híbridas, de adubos ainda, que até ali não se conhecia, até ali a agricultura que eu praticava, ela consumia foices, enxadas, algumas pontas de arado, cordas para uso da força animal, e essas coisas quase todas eram produzidas por algum local, por algum artesão local. As cordas o meu pai mesmo fazia e os arados eram reformados numa ferraria próxima. A partir daquele momento, a agricultura passou a ser palco de consumo dos produtos da indústria. E aí, meus irmãos já tinham ido. O meu pai se mantinha produzindo arrozes crioulos, semente que a família já tinha mais de 50 anos. E eu, como jovem, 17, 18 anos, via aquele aceno lá do pessoal da academia, enfim, via aquilo como o moderno. E, naturalmente, eu queria ser moderno. E não deu outra, me joguei de cabeça nesse processo. E passei ali praticamente 17 ou 18 anos usando o que havia de mais moderno, de insumos que a indústria disponibilizava, mas sempre ainda como pequeno agricultor, com olhos no futuro, achando que aquele processo eu ia poder enriquecer, comprar, eu imaginava uma fazenda de 100 hectares, isso tá bom para mim, né? E quase 2 décadas que a lavoura arrozeira passou ali por 2 ou 3 crises. Eu estava na 3ª crise da lavoura arrozeira, que era a crise de preço, o preço muito baixo. Eu percebi nos últimos anos ali que a minha saúde estava indo pelo ralo, estava erodindo, e eu vivendo uma crise financeira e de saúde, né? E trabalhando feito um condenado. Poxa, isso não está certo. E eu tinha passado por um processo de saúde debilitada e fui buscar tratamento, não tinha nada que me convencia, passou algum tempo e eu fui buscar a minha cura eu próprio, nos livros, onde fosse preciso. E encontrei, porque cumpriu-se o ditado que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece.
encontrei um livro fácil de ler, com metáforas muito legais, fácil de entender, e que eu abracei ele imediatamente e fiz uma reeducação alimentar. Lembra que livro é esse? Sim, eu lembro. Era um livrinho pequeno da Fundação Dr. Soleil, que chamava-se Você Sabe Se Alimentar. E no final do livro tinha a imagem de um ancião caído no chão e uma criança nua levantando do corpo desse ancião. E era assim que eu me sentia 2 meses depois. Então foi nesse contexto de uma nova visão sobre a alimentação, com a melhora da saúde, que foi significativa, é que eu tomei a decisão, né? Foi um evento bem interessante de tomada dessa decisão e passei a fazer, a rechaçar a ideia da continuidade do uso de venenos, porque, na verdade, a gente fazia uma operação de guerra para produzir alimento. E eu fiquei raciocinando sobre isso, me dei conta que era isso que estava me incomodando bastante naquele momento, que isso não estava certo. Tomei a decisão, porque eu estava numa realidade financeira que, mesmo trabalhando feito um condenado, eu não sobrava dinheiro para fazer a manutenção dos equipamentos que eu usava na minha produção. E perdendo a saúde, eu digo, poxa, mas isso não tem nada a ver, isso não está certo, isso é absolutamente sem cabimento. E disse, não quero mais participar desse enredo. A partir daqui, se eu produzir apenas para mim comer, está de bom tamanho, porque vou trabalhar menos, vai ser custo baixíssimo a implantação da lavoura, e vou estar longe dos agrotóxicos e das relações tóxicas. As relações de mercado, as relações de compra e de venda, as disputas mesquinhas entre pequenos para saber quem colhe mais, isso tudo são relações tóxicas. E então fui para a agricultura ecológica com esta visão, com essa perspectiva. E aí passei, né, a colher muito pouco, mas isso nada me abalava, os primeiros anos. E aí eu considero, né, que quando a gente toma uma decisão, a gente embica a nave numa direção. Esta é uma estrada. Que essa estrada, quanto mais a gente avança por ela, mais se afasta da outra oposta, né? E na margem dessa estrada, a gente encontra as pessoas que estão nessa estrada. A estrada da agricultura ecológica, de uma agricultura natural, de um relacionamento humano. Aqui não se disputa, não se compete, aqui se coopera. Comecei a encontrar pessoas na margem dessa estrada, dentro dessa estrada, e a gente começou a fazer trocas. Essas trocas de conhecimento, de ideias, em primeiro lugar me deu uma ideia de que eu tinha saído de um processo destrutivo de saúde, de ambiente, da cultura, e estava caminhando num processo de construção, de reconstrução. Isto é uma coisa fundamental, impulsionadora para um ser humano que percebe. Assim, né, como recolher fragmentos na memória ou através de conversas e aplicar e ver resultado, também produz um efeito semelhante ao de uma criança que dá os primeiros passos. Isso tudo foi afirmação e impulso para a manutenção, para sentir-se feliz no que está fazendo, né? Com um sentido. Fica muito claro que num processo de agricultura ecológica, de geração de alimento e de geração diversificada de alimento, o ser humano envolve-se e não desenvolve-se. Ele envolve-se com o processo de geração de alimento que é a sua vida. A atividade, o alimento, as relações que esse estado, que esse lugar lhe propiciam. Isto é a sua vida.
dentro desse contexto, do contexto de uma feira, se encontra as pessoas, em determinado momento, fizeram decisões de se alimentar com um alimento digno, com um alimento de qualidade, e estabelecer, né, relações amorosas, assim, tal qual o agricultor que empenha-se na regeneração do seu ambiente, da sua terra, ele tem com esse ambiente. E essa foi a decisão marcante da minha vida, né? Obrigado, Juarez. O Juarez falou em escolhas, decisões, né? Eu no início, na abertura dessa nossa conversa, e no ano passado também, na edição do ano passado, Conversa Cidadãs, a gente está sempre trabalhando com a ideia de lições da pandemia, né? Agora, ouvindo o relato de vocês, há uma possibilidade, né, que a sociedade, as pessoas de modo geral, não estejam aprendendo exatamente alguma coisa de lições da pandemia. Pegando o caso da alimentação, né? Falou do aumento da produção do negócio de frigoríficos. Eu imagino que todo esse regime de home office que muita gente entrou provoca um aumento do consumo de coisas congeladas também, coisas feitas. Tu acha que... E depois essa pergunta vale para ti também, Juarez. Vocês acham que as pessoas, estou generalizando aqui, mas de modo geral a sociedade está aprendendo alguma coisa com a pandemia em relação especificamente à alimentação? Antes de responder, inclusive, Marco, a questão, eu queria até comentar uma coisa que o Juarez falou, porque é fantástico ouvi-lo. Essa, para mim, foi uma chave assim também decisiva para começar a refletir sobre esse processo que a gente tem vivido. Você falou uma coisa que me toca muito, né? Eu venho lá da antropologia. Muitas vezes a antropologia é conhecida por estudar culturas. Bom, seja lá quais forem, ou seja o que isso queira dizer, mas se tem alguma coisa que eu aprendi nesse processo, é justamente de que cultura implica também essa corresponsabilidade, cultura implica essa partilha, uma responsabilidade dividida, implica envolvimento, implica fazer parte, né? Essa passagem de termos da agricultura para o agronegócio, ela é totalmente instrutiva para a gente entender a toxicidade do que a gente está falando. Porque a gente estava falando de um processo de partilha, de envolvimento com a terra, com o ambiente, com a produção de alimentos. E isso virou negócio. E negócio normalmente não combina com a partilha, não combina com o envolvimento, não combina com o amor, né? Trata-se de uma coisa distante, objetiva, que se extrai, que se domina, que se coloca sob controle. Uma operação de guerra, né, Juarez? Eu acho que é esse modelo de mundo que eu me oponho, sabe? A gente fala que a gente está em guerra contra o vírus, em guerra contra a pandemia, em guerra. A gente se coloca sempre nessa posição de uma externalidade das coisas, né? Tudo é visto como inimigo, né? A gente não está cultivando relações de cuidado, relações de pertença, né? Relações de envolvimento. É isso que a gente está pensando quando a gente fala em bem viver. Bem viver é justamente ter essa corresponsabilidade, é viver essa comunhão, e não uma relação de dominação, de controle. Quando se substitui, né, Juarez, aquela semente nativa, aquela semente crioula pela semente feita em laboratório, é um indicativo de que eu quero ter controle sobre a semente, porque essa fui eu quem fiz lá no laboratório. Eu não dependo da imprevisibilidade da natureza. Sabe, esse fetiche de ter controle, de crescer, como o Ailton Krenak falou no Roda Viva, né? Para quê? Para depois chefe de Estado se encontrar e ficar exibindo o PIB um para o outro? Sabe, esse fetiche patriarcal, né? De crescer, de desenvolver, de ser grande, né? E às custas justamente de extrair tudo isso dos ambientes, do nosso entorno, como se nós não pertencêssemos a ele, mas como se nós vivêssemos sempre uma relação de domínio, né? Então, eu fiquei muito tocado pela tua fala, porque eu acho que isso é um aprendizado concreto do que é bem viver. Bem viver é a gente sair dessa relação de toxicidade, né, de desenvolvimento, e justamente criar as condições de relações de envolvimento. Juarez, estamos nós, enquanto sociedade aqui no Brasil, aprendendo algo com essa pandemia, pensando mais especificamente no tema da alimentação, da produção de alimentos. O que tu acha, na tua
pela tua percepção, pela tua experiência. Pois é, entendendo algumas coisas que a sociedade, né, se colocou, ao mesmo tempo que eu vejo produtores, eu não chamo de agricultores, agricultores é quem incorpora a cultura no exercício de sua produção. Produtor é aquele que está desenvolvido da atividade, né? Esse é um conceito. Se a gente tiver o colapso de algum dos insumos, ou de alguma linha de insumos, eles não saberão mais para onde se virar. A gente vê a cidade também crescida, inchada do jeito que cresceu nas últimas décadas, com extrema vulnerabilidade. Vulnerabilidade, eu falo de abastecimento, eu falo desta necessidade de ter que ir trabalhar com Covid. Isso é uma necessidade, né? Então, essa é uma condição que estamos vivendo. E aí se tem essa polaridade aí, né, entre ricos e pobres, entre quem tem que vender a sua força de trabalho e outros que já têm garantido para as próximas 4 ou 5 vidas que não precisam fazer nada. Essa condição de não precisar se esforçar, de conforto, diria assim, de conforto, que não precisa se expor, porque posso ir para minha casa de praia, para minha casa de campo, e deixar gente cuidando do meu negócio na cidade. Essa situação de conforto, ela não possibilita mudanças. Ela possibilita a acentuação da arrogância da individualidade, da hostilidade, da criação de estruturas de me proteger, como sempre tendo outros como inimigo, outros setores da sociedade como inimigo. E a população que está nessa condição de cidade, de urbanidade, que não tem para onde sair, eu vejo com dificuldade que essas pessoas ponham-se num estado de reflexão profunda, né? Como foi possível para mim naquele momento de saída da agricultura química para uma agricultura ecológica. Não vejo grandes possibilidades. Que isso seja um movimento do tamanho que possa começar a mudar a sociedade, a mudar o padrão de relacionamento, voltar a encher as ruas de gente, e gente vendo os olhos um do outro, né? Eu venho a Porto Alegre na feira, que é quase uma bolha maravilhosa, não é uma bolha egoísta, né? Onde a gente vê os olhos das pessoas. Se sair daquele espaço da feira e caminhar 100 metros, essa realidade já muda totalmente. Quando nós, seres humanos, não encontramos olhos na nossa frente, nós também começamos a erguer o escudo, sabe? Pessoal, a conversa está maravilhosa. Eu gostaria de encaminhar um encerramento, então, propondo assim, mas é um desafio, eu não vou cronometrar, mas resposta em 1 minuto. À luz dessa conversa, do que vocês ouviram um do outro aqui, do que vocês falaram, gostaria que vocês definissem em 1 minuto o que é, nesse contexto de pandemia que a gente está vivendo, nesse mundo que a gente está vivendo, definição, o que vocês entendem por bem viver. 1 minuto para cada um, e aí já podem fazer suas considerações finais, assim, sua despedida, digamos. Olha, Marco, que desafio, hein? Eu falei antes, e eu acho que também se repetiu muito, que as condições que hoje a gente tem, elas nos colocam diante de uma escolha: ou a gente morre de vírus, ou se morre de fome. E eu acho que se a gente não repensar o modelo de vida que a gente tem, a gente vai morrer de fome com ou sem vírus. E não é só morrer de fome porque vai faltar alimento, como já tem faltado para muita gente. A gente vai morrer de fome comendo o que a gente está produzindo, porque a gente tem produzido algo que também nos mata aos poucos. A gente falou isso bastante, né? A partir de como que se transformou a produção de alimentos no país, essa nossa hiperdependência dos industrializados, dos supermercados, né? E o quanto que comida virou realmente um commodity, virou realmente uma mercadoria
e não algo que nos conecta com o mundo, não algo que nos conecta com as coisas, não algo que nos conecta com a terra, com as plantas, com os animais. Se a gente não repensar esse modelo que nos desconectou de tudo para nos desenvolvermos, para irmos além, né, para querermos estar distante de todo o resto da biodiversidade dos entes que compõem esse mundo, a gente não vai longe. Então, a gente precisa se alimentar de uma reconexão. Bem viver, para mim, é nos alimentarmos dessa conexão com os outros seres, com nós mesmos, com as plantas, com os animais, com os ambientes que constituímos, que partilhamos, esse sentimento de pertença, de estar dentro, né? É essa reconexão que a gente precisa, porque senão realmente não tem o que possa nos salvar. A gente precisa repensar esses modelos que a gente vive hoje, sobretudo, né, baseados num capitalismo desenvolvimentista, num fetiche de crescimento, que é isso que nos mata aos poucos todo dia. Essa é a doença que está, né, que a gente corporificou e que vem nos matando cada vez mais, com ou sem pandemia, né? Então, eu acho que é isso, bem viver é essa reconexão. Obrigado, Jean. Juarez. Antropólogo. Eu poderia dizer que falou o que eu penso, que eu também falaria. Eu tenho apregoado que a desconexão que a sociedade vive em relação à terra, a mãe, que é a que nos cria, nos nutre, encaminha-nos para uma maior artificialização. Mais e mais artificialização. A negação das nossas origens como humanos, né? Se a comida, não o alimento, a comida que é ofertada é gerada num campo de guerra, ela não pode produzir um tom diferente deste ambiente de produção na sociedade. E também tenho afirmado, até mesmo questionando a expressão consumidor, essa expressão ela é uma armadilha, na verdade, super reducionista, reduz esse ato de alimentar-se a consumo. Afirmo, ninguém consome nada. As pessoas transformam e são transformadas. Então, se um alimento ele é de um ambiente de relações amorosas, ele traz esse tom. E as pessoas não o consomem, as pessoas o transformam, né, e vão para o mundo com a luz que esse alimento tem. Ou, do outro lado, a escuridão de um campo de guerra. Obrigado, Juarez. Acho que é um ótimo desfecho para essa nossa conversa. Agradecer a presença mais uma vez de vocês. Acho que a conversa foi riquíssima. A pena que a gente está aqui falando, né, para um auditório vazio por questões de segurança sanitária, mas a gente vai procurar manter esse espírito de debate do Conversas Cidadãs. No momento que a gente publicar essa nossa conversa aqui nas redes sociais do Sul21, do Instituto Goethe, a ideia é que essa conversa aqui se prolongue com um debate, né, que as pessoas possam interagir, debater, e a gente quer estimular, né, que essa conversa não termine aqui, mas que proporcione aí, que gere, estimule um debate a partir da sua publicação. Então, muito obrigado a todos, um grande abraço e esperamos que a gente possa colocar logo na rua essa conversa, porque ela foi maravilhosa. Obrigado, Marco, obrigado, Juarez, obrigado, Instituto Goethe. É isso, sigamos somando forças. Da mesma forma, eu agradeço a presença do Jean, né? Extremamente iluminadora para mim. Obrigado, Marco, pela instigação também que faz a gente expressar. Obrigado a Isabel, que fez o último contato que definiu que eu viria hoje. E assim, fico muito contente com a oportunidade, né? E a possibilidade de que conversas a partir dessas que o Jean fez ali, que eu consegui contribuir também, sigam repercutindo aí na sequência para a sociedade, e nos encontramos por aí, né, novamente.